Olá, amigos! Tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Maurício Santos e hoje vou trazer um assunto histórico interessantíssimo para vocês. Com certeza, você conhece ou pelo menos já ouviu falar na horrorosa pandemia da peste bubônica, ou como é mais conhecida, a peste negra. Os piores anos da peste foram de 1347 a 1353, quando a doença matou cerca de 1/3 da população total da Europa, ou seja, cerca de 50 milhões de pessoas. Vários fatores foram fundamentais para que a bactéria se espalhasse com facilidade entre as pessoas. Um deles foi a fome que acometia os camponeses da época, resultado de péssimas colheitas nos anos anteriores. O corpo fraco dos trabalhadores rurais era um alvo mais fácil para a doença. Um outro fator era a sujeira das cidades. Nessa época, se você fosse uma barata, um rato ou até mesmo uma mosca, você ia ser um ser feliz. Afinal, a Europa era quase literalmente mergulhada na sujeira. Os péssimos hábitos de higiene da população foi um dos fatores que mais contribuíram para que a doença se espalhasse. E é por isso que hoje vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto em como o europeu cuidava da sua higiene. Pois bem, antes de começar, vamos nos situar um pouquinho, beleza? Estamos na Europa, no ano de 1357, e vamos supor que você esteja andando na rua de uma cidade movimentada, como Paris, em uma tarde de uma segunda-feira. Bem, ao contrário de alguns filmes hollywoodianos, as ruas estarão, na verdade, tomadas de lixo. O cheiro da urina e fezes humana é forte, e as próprias fezes são usadas pelos cidadãos e comerciantes para adubar as suas terras. Os ratos se proliferam livremente, e com eles, vários outros parasitas, como mosquitos e pulgas. As pulgas, por sinal, são os vetores das doenças e elas, como vocês sabem, não gostam apenas de sangue humano. Para eles, um rato também pode ter um gosto bem bom. E foi assim que a peste se espalhou absurdamente pelo velho continente. Os ratos, com tanta sujeira, existiam em grandes quantidades, carregavam a doença. E como também existiam pulgas de sobra, depois de picar e sugar o sangue do rato, elas ficavam contaminadas e levavam a doença para os humanos. Os banheiros também eram públicos, geralmente um grande galpão com várias latrinas, para as pessoas aí fazerem as suas necessidades em buracos no chão. Os lugares não eram limpos constantemente. E além disso, normalmente existiam apenas 1 ou 2 para milhares de habitantes. Como não existia escoamento direto, quando chovia, esses banheiros públicos alagavam e a água, cheia de fezes e urina humana, acabava escoando para os rios, onde as pessoas usavam a água para consumo. E não para por aí não, hein? Enquanto os pobres tinham que usar esses banheiros públicos, os ricos, ao contrário, tinham penicos próprios. Porém, isso acaba sendo tão anti-higiênico quanto os banheiros públicos. Não existia um local correto para se livrar dessa sujeira. Então, os funcionários dos ricos colocavam tudo em um balde, abriam a janela das casas e jogavam tudo no chão da rua. Não preciso dizer que o banho não era também um hábito muito comum. Os ricos conseguiam se banhar mais vezes, em grandes bacias de madeira, enquanto os pobres iam em fontes comunitárias ou rios e lagos. O mau cheiro do corpo e a falta de higiene era um prato cheio para os insetos, como pulgas. Então, nem preciso dizer o quanto os hábitos das pessoas contribuíram para que a peste bubônica se propagasse. Mais do que simplesmente não tomar banho, ter uma boa higiene podia ser considerado algo estranho ou até mesmo herege, principalmente se fosse cristão. Os banhos constantes estavam ligados aos judeus, que mantinham-se limpos também por motivos religiosos. Os banhos ainda podiam ser considerados sensuais, principalmente para mulheres, como se estivesse desejando por sexo. Em diversas cidades europeias, os bairros judeus
tiveram números muito menores de transmissão e mortes da peste. O que hoje pode ser entendido pela ciência como um resultado dos hábitos desse povo. Só que, na época, boatos começaram a ser espalhados que a peste veio como uma mensagem clara que o povo judeu não deveria ser aceito. E Deus estava punindo os cristãos por isso. Isso levou a mais uma caçada ao povo judeu. Diversos bairros foram totalmente destruídos e muita gente desse povo foram torturadas e mortas. Hoje, se entende que um dos principais hábitos de higiene dos judeus salvaram eles da peste, mas não da ignorância. O simples ato de lavar as mãos, algo que não era feito pelos europeus naquela época. Era comum as pessoas manusearem coisas insalubres como carne, vísceras de animais e até mesmo suas próprias necessidades. E depois, sem lavar as mãos, comerem, levando assim a mão na boca. Outro povo que não era nada amado pelos cristãos e que tinha hábitos de higiene muito melhores eram os muçulmanos. Além das casas de banhos, os seguidores de Alá também eram apaixonados por perfumes e até mesmo sabonetes e outros produtos estéticos. Esses hábitos, ao contrário do que se pensavam dos hábitos dos judeus, foram lentamente sendo integrados à cultura europeia, um efeito da troca cultural das cruzadas. Agora voltando a falar da quantidade de parasitas que procriavam nas cidades. A peste negra ganhou esse nome devido a um dos seus sintomas mais bizarros, as chagas negras que ebuliam no corpo das vítimas. Essas chagas, que eram como espinhas gigantes acumulando pus e que fediam muito, acabavam atraindo mais pulgas e mosquitos no corpo do paciente. O problema é que na época os médicos não tinham identificado as pulgas como um vetor da peste. E para piorar a situação, eles deixavam os pacientes que não tinham a doença próximo às pessoas infectadas pela peste, fazendo a bactéria se espalhar ainda mais. Para piorar, a medicina da época, embora já fosse muito mais evoluída que a dos gregos, também passava longe da medicina científica que conhecemos hoje, pois era muito mais baseada em mitos e suposições religiosas. As sangrias eram um dos tratamentos mais comuns na época para várias doenças. Só que, como já se sabe hoje, é um dos piores tratamentos que poderia existir. Além de debilitar o paciente ainda mais e deixar os hospitais mais sujos, os médicos não higienizavam as ferramentas, como os bisturis, e acabavam infectando mais pessoas com as próprias mãos. Hoje, mais do que nunca, já sabemos como é importante o distanciamento social para o controle de uma pandemia, não é mesmo? Mas nem de perto, o ato de deixar pessoas infectadas próximas de não infectadas era o único erro da medicina da época. O fato é que a maior parte dos tratamentos da época acabavam, na verdade, piorando a doença e a espalhando ainda mais. Para um exemplo melhor, sabe as chagas que acabamos de falar? Pois bem, embora isso me dê um certo embrulho no estômago, vou contar um pouquinho mais sobre como elas eram tratadas, se é que podemos chamar isso de tratamento. As chagas deveriam ser cortadas, o pus e os fluidos removidos, e para a cicatrização era feita uma mistura de ingredientes muito interessante. Algumas raízes secas e resinas de planta, o que até aí tudo bem. Mas no todo desses itens também deveria ser espalhado no machucado as próprias fezes ressecadas do paciente. Sim, é isso mesmo que você escutou. E esse não era o único tratamento ortodoxo exigido pelos médicos, sendo que alguns deles iam ainda mais longe. Alguns doutores recomendaram para tratar a peste um banho na própria urina aquecida, ou ainda beber o líquido que sai das bolhas das chagas. Nojento, hein? Não é mesmo? Uma outra situação que não ficou nada agradável para os europeus do século XIV e que também acabou ajudando ainda um pouquinho mais a peste foi, ironicamente, a própria quantidade de corpos de pessoas que faleceram e que acabaram se tornando um verdadeiro inferno no cotidiano das grandes cidades. Florença, na Itália, foi uma das cidades com mais vítimas durante a crise sanitária. E bem,
Os relatos dos cronistas e historiadores da época não são nada agradáveis. Todo mundo queria evitar contato com os infectados, o que fazia com que os mortos levassem muito tempo para serem retirados. Só que muitos desses mortos acabavam por ficar na rua, onde tinham caído sem forças para resistir à peste, e por ali ficavam. Os vizinhos também não se atreviam a tirar os corpos das pessoas que moravam próximos, o que aumentava ainda mais a sujeira e o mau cheiro das cidades. Com o tempo, os governos da época começaram a enterrar as centenas de milhares de vítimas em grandes valas. Só que pela gigantesca quantidade de corpos, era difícil de ter tempo para cavar covas realmente seguras para os corpos. Muitos relatos da época narram cachorros trazendo de volta para a cidade parte de corpos de vítimas. As valas eram rasas, o que resultava em um trabalho fácil para os nossos amigos caninos, o de cavar e retirar uma refeição. E então, gostaram do vídeo de hoje? Deixem também nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Quais outros temas vocês gostariam de ver aqui na Fatos Desconhecidos? Eu fico por aqui e vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!